Pessoal, então vamos fazer aqui então o nosso primeiro exercício de dimensionamento de concreto armado, que vai ser uma flexão simples. A gente vai ter a nossa viga que vai estar sendo sujeita a um esforço solicitante e o nosso objetivo é calcular o quanto que ela precisa de armadura, quanto que ela precisa de aço para que ela consiga resistir a esse esforço. Então vamos lá? Mas antes de começarmos, vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E primeiro vamos definir o que é uma flexão simples. Esse aqui vai ser o caso mais básico de dimensionamento de concreto armado, em que a gente vai ter apenas o esforço solicitante de momento. A gente vai ter apenas o momento fletor e não vai ter forças axiais de compressão e nem de tração. E porque isso geraria uma flexão composta, que é um assunto muito complicado e isso a gente pode ver lá na frente. Então vamos ver aqui uma flexão simples. Vamos para o enunciado. Calcule a armadura necessária para a viga de concreto armado baseada na NBR 6118, que é a norma que rege o dimensionamento de concreto armado. A gente tem aqui a nossa viga, uma viga biapoiada, né? Aqui temos os dois apoios, e uma carga solicitante de 10 kN por metro. E a nossa seção, ela está aqui do lado, ela tem 50 centímetros de altura e 15 centímetros de base, uma seção retangular constante. Então, aqui temos os dados. A gente tem que o FCK do nosso concreto é de 25 MPa, cobrimento de 3 centímetros, a altura útil vai ser de 47, que é exatamente a altura menos o cobrimento. E a gente vai dimensionar para o aço CA50, que é o mais usual que a gente vê nas nossas construções. Primeiro passo para o nosso dimensionamento. A gente vai separar os parâmetros de concreto e os parâmetros de aço. Vamos ver então os parâmetros de concreto primeiro. A gente tem aqui o FCK de 25 MPa, que foi que nós já comentamos. E quais que são os seus parâmetros? Eu já discuti sobre os parâmetros em um vídeo recente aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem ver, em que eu explico tudo isso aqui de parâmetro que a gente vai entrar agora. O ΔC do nosso concreto, que é o redutor da resistência, né, do concreto, vai ser de 0,85. O NC, que pega um pouco da fragilidade do concreto, vai ser 1. O lambda, que é o que faz parte da retangularização do diagrama, vai ser 0,8. O εCu, que é o máximo que o concreto pode ser esmagado, é de 3,5 por 1000. O εC2, que é quando o concreto ele chega no seu limite de tensão e que ele ainda consegue ser comprimido, é uma deformação de 2 por 1000. E aqui o FCD, ele vai ser a resistência de cálculo que a gente vai usar. Então a gente pega o FCK, que é 25, divide por 1,4, e aqui a gente tem que vale 17,86 MPa. Agora para o aço, a gente vai ter que a sua resistência é de 500 MPa, tá bom? O seu módulo de elasticidade vale 2,1 vezes 10 a quinta MPa. O seu εYD, que é a deformação mínima para que o aço esteja escoando. Ela vale 500 sobre o E, né, que a gente acabou de definir, vale 2,07 por 1000. O εSU, que é o máximo de deformação, a deformação última do aço, ela é 10 por 1000. Aqui do lado eu só representei o FYK, que é a resistência do aço, que é de 500 MPa, só que a gente vai usar o valor de cálculo e não o valor característico, que é definido por D, né? O valor de cálculo vai ser 500 dividido por 1,15, que vai dar 434,78 MPa. Agora vamos ver quanto que é o esforço solicitante, né? A gente tem aqui a nossa viga na esquerda, e aqui do lado eu fiz o cálculo do diagrama de momento fletor, que eu já ensinei aqui também em várias aulas como faz. Ele vai ter esse comportamento aqui, esse embarrigamento. E o momento máximo para uma viga biapoiada pode ser calculado utilizando essa fórmula, que é o QL² sobre 8. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar que o nosso momento é de 20 kN por metro. Só que esse, na verdade, é o momento característico. Ele é o MK. Só que a gente não vai usar o MK no cálculo. A gente vai usar o valor de cálculo propriamente dito, que é nada mais nada menos do que o MK vezes o γF. O γF vale 1,4, então a gente faz 20 vezes 1,4 e temos 28 kN por metro.
Então, é para esse esforço que a gente vai calcular quanto de armadura a gente precisa. Agora sim, vamos para o cálculo da armadura necessária. Eu vou trazer aqui um pouco de teoria para a gente entender o que a gente vai fazer agora e depois a gente vai para os cálculos. Nós desejamos que o dimensionamento seja feito no domínio 2 ou no domínio 3 de deformação. Eu já fiz um vídeo aqui explicando os domínios de deformação, inclusive eu vou deixar o card aqui para vocês poderem assistir. E nele eu comento, né, como que essa relação das deformações com a linha neutra, o que elas significam. E aqui na flexão simples a gente vai focar no domínio 2 e no domínio 3. Por que isso? Por 3 motivos. É mais econômico trabalhar nesses domínios, porque a gente vai ter o aço trabalhando no seu máximo. O aço vai estar muito tracionado. E é isso que a gente quer, né? Por isso que a gente está colocando o aço, para ele resistir à tração. Então aqui a gente tem a sua máxima função, ele vai estar sendo tracionado ao máximo. A gente vai ter mais segurança, porque como o aço vai estar sendo muito exigido, caso ele comece a falhar por algum motivo, o aço ele vai se deformar, a gente vai conseguir ver visualmente. Então a gente consegue perceber que tem algum problema e é possível, por exemplo, evacuar uma construção, é possível fazer reparos com urgência, porque se for no concreto sendo muito esmagado no domínio 4, domínio 5, pode ter uma ruptura frágil, que isso é muito perigoso numa construção. E além disso, a norma ela limita essa razão da linha neutra pela altura útil menor que 0,45 para flexão simples. Então, se a gente tiver essa razão maior que 0,45, a gente tem que usar a armadura dupla, a gente tem que fazer algumas considerações para que isso aqui seja respeitado. Vamos fazer aqui o cálculo que delimita os domínio 2 e o domínio 3. A gente tem que saber qual que é essa razão que divide o domínio 2 para o domínio 3, porque aí vai mudar as nossas considerações de cálculo. Então a fórmula que a gente tem que usar é essa aqui. A razão é dada aqui pelo εcu, que é a compressão máxima que o concreto consegue, dividido pela deformação máxima do aço mais a deformação máxima do concreto. E a gente vai chegar nessa razão aqui, nesse valor, de 0,259. Se o nosso valor estiver abaixo disso aqui, é porque a gente está no domínio 2. Se estiver maior, a gente está no domínio 3. Vamos agora para o equilíbrio de momentos da nossa seção. Aqui na esquerda eu tenho a nossa seção transversal, tá? E a linha amarela está delimitando a linha neutra. Então, para cima a gente tem a região que vai estar comprimindo, e aqui embaixo a gente vai ter a parte que vai estar tracionando, certo? A nossa armadura ela vai ficar nessa região, e aqui a gente vai ter duas forças atuando. Duas forças de resistência, que é a resistência do concreto, que é esse RC, e bem aqui na linha do aço, a gente vai ter a força de reação do aço, o RS. Além disso, a gente tem o nosso momento solicitante, que é aquele momento de 28 que a gente já calculou, beleza? E a gente precisa equilibrar essas forças para que a nossa viga esteja em equilíbrio, para que ela consiga resistir aos esforços e permaneça segura, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira equação, que é o equilíbrio de forças. Então a gente tem aqui o RC, aqui a gente tem o RS, e a somatória deles tem que dar zero, para que o nosso sistema esteja em equilíbrio. Além disso, a gente tem a equação de momento. A gente vai adotar aqui como sendo o eixo do momento, tá? E aí a gente tem que o RC vezes esse braço de alavanca, o ZC, ele vai gerar um momento. E esse momento ele tem que ser igual ao momento solicitante, igual ao MU. Assim a gente vai conseguir a nossa viga em equilíbrio. E é exatamente essa equação 2 que eu escrevi aqui. Quanto que vale esses parâmetros? O MU ele é igual a MD, que é igual a 28. O RC ele é igual a essa grande fórmula aqui, que tem todos os parâmetros de resistência do concreto. Já falei para vocês, eu explico tudo isso aqui no vídeo de parâmetros do concreto armado. Então assistam lá para vocês entenderem. E além disso, o braço de alavanca ZC, que é dado por DE, altura útil, menos a retangularização do diagrama vezes x, dividido por 2. Beleza?
essa altura aqui. Agora a gente consegue montar a nossa equação. Então aqui, ó, a gente vai ter todo o cálculo da equação de momento. Então aqui eu só substituí, ó, o MD igual aos valores aqui. Multipliquei pelo braço de alavanca. E aqui embaixo eu só substituí os valores. E aí eu coloquei todas as forças em kN e todas as medidas de comprimento em centímetros, para que aí as unidades estejam conectadas e eu consiga fazer as contas. Porque antes estava tudo em MPa aqui em cima. Então, ó, aqui no valor do aço MPa, aqui em cima MPa, MPa. Então eu passei tudo para kN por centímetro quadrado. E aí, basicamente, eu isolei o valor da linha neutra, que é exatamente o que a gente não tem ainda nessa equação. Todos os outros parâmetros a gente já tem. Então eu isolei o x e assim eu obtive uma linha neutra de 3,37 centímetros. Essa aqui é a posição da nossa linha neutra. E agora eu preciso ver se ela está abaixo daquele valor que a norma delimita, que tem que ser menor que 0,45, ou se deu maior. Vamos fazer as contas. E aí a gente viu que essa conta vai dar 0,072. E como esse valor é maior que zero e menor que esse valor, que é aquele que delimita o domínio 2 e o domínio 3, esse valor aqui, significa que a gente está no domínio 2. Estamos trabalhando no domínio 2. O que significa a gente estar no domínio 2? O aço ele está escoando com o máximo de alongamento. Então a gente tem que o σS é igual à resistência no patamar de escoamento, que é de 43,47 kN por centímetro quadrado. E a deformação do aço ela vai ser igual ao máximo, que é 10 por mil. E além disso, o concreto ele não está no seu limite de deformação. Então, a sua deformação é menor que a sua deformação máxima. Ele ainda pode ser mais comprimido. Só que, como a gente está no domínio 2, ele não está no seu limite. Agora vamos para a equação de forças, para a equação 1. A gente tinha visto que 0 é igual a RC menos RS. Certo? Reação de concreto menos a reação do aço. E aqui eu basicamente copiei o termo de RC, tá? Então aqui a gente vai ter o ΑC, o NC, aqui o FCD. Só que agora a gente já sabe quanto que é a linha neutra. A linha neutra é 3,37. E aqui eu coloquei o RS, que vai ser AS vezes σS. Então esse cara aqui é exatamente esse cara aqui. Lembrando, né, que se a gente tem essa igualdade, a gente sabe que F é igual a σS vezes A, que é exatamente isso aqui, né? É por isso que a força é igual a área vezes a tensão. Aí, resolvendo essa parte da equação, a gente chega em 61,392. E aqui a nossa incógnita agora é o AS, né, a área de aço. A gente já sabe que a tensão é 43,47, porque a gente está no domínio 2. E aí, basta isolar o AS e fazer essa conta que a gente chega na área de aço que a gente precisa, que vai ser de 1,41 centímetros quadrados. Show de bola! A gente descobriu quanto que é a área de aço que a gente precisa. Só que agora a gente precisa fazer com que a gente consiga colocar barras de aço, né? Quantas barras de aço que vão ter essa área de aço? É muito simples esse cálculo. A gente pode considerar barras de Φ de 10, né? Que tem 10 milímetros. Quanto que tem a área de uma barra de 10 milímetros? Então a gente faz π vezes o diâmetro, no caso aqui eu deixei em centímetro, né? Ao quadrado sobre 4, que vai dar 0,79 centímetros quadrados. Quantas barras que a gente vai precisar? É só dividir a área total pela área de uma barra. Então a gente vai ter que vai ser 1,41 dividido por 0,79. A gente precisaria de 1,78 barras. Só que não tem como a gente fazer barra fracionada, então a gente vai precisar de 2 barras de Φ de 10. Pessoal, esse aqui então foi esse primeiro exercício de flexão simples. A gente abordou um caso bem tranquilo para a gente poder se familiarizar com os cálculos. Ainda tem muita coisa que a gente pode trazer aqui, como armadura dupla, armadura mínima,
variação na seção transversal, em vez dela ser retangular, ela ser trapezoidal, ser meio diferente. Então eu quero trazer esses outros exemplos aqui para o canal para poder ajudar vocês. Se tiverem alguma sugestão, digam aí nos comentários, que eu vou estar lendo e posso trazer aqui. E não deixe de se inscrever e deixar o like, que me ajuda bastante, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais.